Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Como você está? Muitas vezes a gente conversa tanto, durante o dia, eu te envio mensagens, mas às vezes falta alguém para te perguntar como está sendo o seu dia. Ou como foi o seu dia, independente do horário que você vai estar ouvindo esta mensagem. Sabe? Hoje o Espírito Santo falará fortemente ao meu coração sobre esse texto, localizado no livro de Jó, capítulo 1, versículo, glórias a Deus, versículo 20. Jó 1:20 diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou na terra, e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, que no tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu te aconselho a pegar um lenço, porque aquilo que Deus falar ao nosso coração hoje é muito forte, sabe? Eu estava meditando nesta palavra e Deus falara fortemente ao meu coração. Eu creio que também vai se identificar com ela, amém? Mas antes, como de costume, vamos estar orando a Deus. Paizinho, Pai amado, Pai bendito, Deus do impossível, Senhor, em primeiro lugar, queremos pedir-te perdão de todos os nossos pecados, para que assim, então, possamos nos tornar dignos de ser um propagador da tua palavra, do teu evangelho, das boas novas. Espírito Santo de Deus, onde houver neste momento alguém aflito, deprimido, sem força, sem ânimo, sem perspectiva alguma de vida, que o Senhor possa ser força através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, a história de Jó é uma história bastante conhecida, todos já conhecem, e quantos de nós, muitas vezes, ainda sem uma certa experiência, biblicamente falando, disse: eu queria ter a paciência de Jó. Porém, eu preciso te orientar que quando a gente quer ter a paciência de Jó, a gente precisa passar pelo que Jó passou. E eu sei que certamente muitos não aguentariam nem 1% do que Jó passou. Há alguns estudiosos que dizem que o livro de Jó, na verdade, é uma fábula, ou seja, uma história. Mas para mim é totalmente verídico, real, e a veracidade é completa, porque fala de Deus. Então, sabe de uma coisa? Jó, se a gente for contar a história de Jó, onde a qual todo mundo já sabe, de qual é salteado, vivia bem, um dos homens mais ricos do Oriente, tinha 10 filhos, tinha uma esposa que o amava. Jó sacrificava por ele e pelos seus filhos, ou seja, Jó era um crente perfeito. Até que um dia, Deus resolve prová-lo. Não foi o diabo quem o provou, foi Deus quem provou a Jó, porque Deus, na verdade, conhecia Jó. Porém, ainda faltava Jó conhecer a Deus. E aí é que está o detalhe. Muitas vezes, Deus nos conhece, mas nós não conhecemos a Deus. Porque você já parou para observar que tem hora que está tudo calmo, tudo tranquilo, e de repente o vento se levanta, de repente o mar fica bravio, e a gente continua indo para a igreja, continua adorando a Deus, continua acreditando.
de que Deus chegou na história. Mas quando a gente olha a história de Jó, este relato bíblico tão lindo, eu percebo de que precisaria ainda Jó conhecer a Deus. E você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte que estará aí do outro lado, talvez você diga, eu já conheço a Deus. Será? Se você conhece a Deus, por que quando Ele resolve te provar, você, em vez de adorá-lo, você começa a reclamar? Bom, o que na verdade o Espírito Santo tem proposto ao meu coração acerca desta mensagem de Jó é que nós só viramos notícia. Isso é em todas as redes sociais, em todas as esferas. Se você parar para olhar direitinho, você vai perceber que um avião só vira notícia quando ele cai. Todos os dias aviões decolam e aviões pousam. Todos os dias o piloto, ele sobe e desce e não é lembrado. Mas basta de repente uma pane no motor, basta de repente um tempo adverso para que aconteça algum acidente, para que vire notícia. Isso eu posso trazer também aos dias atuais, falando acerca de nossa vida espiritual. Se você se acorda logo de manhã reclamando da vida, dizendo que não aguenta, dizendo que vai desistir, todos viram os holofotes para você. Mas a gente fala para a pessoa errada. A gente desabafa para a pessoa errada. Só quem pode fazer é Deus. E o que eu quero, na verdade, é que você entenda e aplique esta palavra ao teu coração, porque esta palavra é muito forte. Jó, ele vai escrever no capítulo 5, versículo 18 do seu próprio livro, dizendo que Deus faz a ferida e Ele mesmo sara. E sabe, muitas vezes a gente não entende como Deus está trabalhando. É tanto vento, é tanta pancada. Eu me lembro no começo da minha caminhada, quando eu comecei a gravar, porque algumas pessoas começaram a me encorajar, dizendo, por que o senhor não grava? E eu comecei a princípio gravando de manhã, de tarde, de noite. Depois, a princípio, eu comecei a gravar, era áudio de 1 minuto, 2 minutos, uma palavra rápida. E daí então, a gente começou, o Espírito Santo falou ao nosso coração, deu um tema, e este tema a princípio era tão perseguido, porque as pessoas não entendiam, porque de Bíblia na mão, palavra no fogão. E chegou um momento que até eu disse, Deus, eu não aguento mais. Mas imagina se eu tivesse desistido. Quantas vidas não teriam parado na caminhada? Eu não atribuo a honra e a glória para mim, porque nunca é nada para mim. Eu só posso atribuir a Deus. Foi Deus que me colocou de pé, é Deus que me dá a palavra, é Deus que me inspira. E é tão louvável quando muitos testemunhos são ditos. É Deus, tudo para Deus. O pastor Adriano é apenas um simples canal de bênção. Porque tem horas que esta mesma palavra fala ao meu coração. E voltando ainda a esta palavra, a palavra de Jó, a gente percebe de que Deus, quando Ele quer provar, Ele prova. Ele prova quem é pastor, Ele prova quem é membro, quem é obreiro, Ele prova até afastado, até aqueles que se dizem não evangélicos, Ele prova. Mas sabe, quando a gente ainda fala sobre notícias, a gente percebe que se de repente, que não seja isso, mas se de repente acontecer de alguém da tua família vir a falecer e você ali colocar, olha, ali no teu status de quaisquer uma rede social, luto, olha, é tanta gente perguntando, é tanta gente curioso, abiúdo, querendo saber o que foi. Mas se você colocar lá no teu status de uma conquista que você teve, não vai dar ibope. Não vai dar ibope. Porque muitos não estão preocupados com a tua vitória.
A gente sabe que a Bíblia está escrito, chorais com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, mas isso é só o que está escrito. Infelizmente, o povo tem esfriado, o amor de muitos tem esfriado. E se não for Deus na história, observe que é Deus quem fala para o adversário: observaste o meu servo Jó? Não é o diabo que chega para dar testemunho, é Deus quem dá testemunho. E se eu for perguntar a você, qual será o testemunho que você tem dado durante as crises? É de reclamar com Deus e dizer que Deus te esqueceu? Ou é aquele de mesmo em meio a tanta luta, caindo, fraquejando, vai para a casa do Senhor e lá só faz chorar? Só faz chorar aos pés de Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor está no controle da situação. O elerguimento o colebario santo. Porque a verdadeira atitude a se tomar é fazer isso que Jó fez. Jó, em todos os momentos, Jó sempre tinha uma palavra: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavora, mas que eu me cale e não saia da porta, ainda há esperança. Veja Jó dizendo tudo isso. E no final da trajetória de Jó, lá no capítulo 42, Jó vai dizer 3 coisas do processo que ele passou. Primeiro, Jó, agora já conhecendo a Deus, durante toda a sua trajetória, Jó disse: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, agora eu contemplo, a minha história me permite eu saber quem de fato o Senhor é. Capítulo 42, versículo 5 de Jó. 42, 1 e 2. Capítulo 42, versículo 1 e 2. Vai dizer Jó: eu sei, glória a Deus. E Jó respondeu: bem sei eu que tudo tu podes. Tudo quem? Quem? Deus pode tudo. E nenhum dos teus planos ou projetos pode ser impedido. Capítulo 42, versículo 1 e 2 de Jó. 42, 10 diz que Deus virou a sorte de Jó, virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Com tudo isso a gente aprende de que se alguém hoje quiser ver separando, não vai ver. Vai ver uma mulher guerreira, mesmo sem forças, ligar o som, começar a chorar na presença do Senhor e dizer: Deus, o meu limite acabou, mas eu aprendi que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou vai dizer que Jó nunca pensou em desistir, ou vai dizer que Jó era perfeito, ou vai dizer que Jó era alguém que não tinha sentimento. Tinha como todo mundo tem, mas se Jó desistisse, não seria narrado na história isto para que hoje nós pudéssemos tê-lo como exemplo. Muita gente está dizendo hoje: ele hoje para de pregar, ele hoje para de cantar. Mas não é hoje, porque é hoje que Deus vai te fazer entender os mistérios de tanta prova, de tanto vale, de tanto deserto, de tanto vento contrário, coisas que você nem entende. Sabe o que é que eu acho tão lindo? É de que Deus restaurou tudo de Jó. Se tinha 10 filhos, Deus deu 20 filhos. Porque se perdeu 10, ficou com o dobro, então ganhou 20. Se perdeu aquilo que ele achava que era riqueza, ele ficou rico em dobro. Se não tinha saúde, Deus deu ele uma saúde perfeita. Deus é Deus de restauração. Eu quero te convidar, você que está aí, afastado da presença do Senhor. Sabe, é tempo de voltar.
Não dá mais para viver neste mundo de abraços falsos, de amigos falsos, de que você só vale o que você tem. Não vale a pena viver longe de Deus. Se a gente que vive na presença dele já passa por situações adversas, quem dirá que não tem ele, quem está longe dele? Volta enquanto é tempo. Procure uma igreja evangélica mais próxima. Amém? E você que hoje se acordou pensando em desistir. Só que não. Hoje é que você vai estar firme e forte, acreditando e crendo de que Deus vai virar o quadro. Amém? Meus amados, eu quero aqui mandar um abraço especial para o meu amigo, que faz muito tempo que eu não envio um abraço. Um amigo que desde o começo do meu ministério é mais que um irmão. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Então, este amigo é o pastor Alex do Cafezinho com Jesus. E eu estava meditando que já faz mais de 6 anos que nós estamos nessa estrada, falando de Jesus, fazendo campanhas, graças a Deus, de pé. Eu quero aqui mandar um abraço especial para ele. Você que é meu ouvinte e ouvinte do Cafezinho com Jesus, quando você tiver a oportunidade, chega lá e diz: olha, o pastor Adriano, do Bíblia na Mão, falou que lhe ama muito em Cristo Jesus e que ele louva a Deus por sua vida. E ele agradece desde já por todo o carinho e por toda a ajuda no Ministério Bíblia na Mão. Amém? Um dos maiores incentivadores foi o pastor Alex. E eu louvo a Deus pela vida dele. Amém? Não podemos também esquecer da minha família. E de cada um. Eu acho que minha família são vocês, que estão aí do outro lado, que choram conosco, se alegram conosco, nos ajudam nas dificuldades. E que Deus te abençoe. Também quero dizer também outra coisa boa. Tá longo, né, o áudio de hoje, foi Deus falando. A gente vai voltar a mandar abraços. E você que, porventura, durante esses dias, vai completar aí mais uma primavera, quiser que a gente mande um abraço, coloca aí tua data de aniversário, coloca aí tua cidade, ou tua igreja, que a gente vai estar aqui mandando um abraço bem especial, bem carinhoso, com o maior carinho, porque é sempre bom ser lembrado, principalmente por Deus, tá bom? Um abraço a todos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E meu muito obrigado por tudo. Obrigado principalmente a Deus, hoje, sempre e eternamente. Tenha mais experiência com Deus. Oh glória!